Olá, galerinha, deixa eu iniciar aqui o nosso tempo. Hoje a nossa aula, nono ano, ela vai ficar aí sobre as questões sociais do Brasil, tá? Após a abolição. Ok, meus amores, o Brasil viveu um período de escravidão, vocês sabem, né? Mas essa escravidão, ela foi abolida, tá? E o Brasil vai entrar numa nova etapa de sua vida, ok? Nós vamos tratar hoje mais especificamente dos negros, tá? Dentro desse capítulo tem o negro, o indígena e as mulheres, mas ficaremos hoje aí com a página 77 até a página 86, é a nossa quinta aula, tá? Então, nós vamos falar aí das questões negras, nós vamos versar aí muito pela questão do preconceito, tá, meus amores, tá? A vida negra importa, nós estamos passando nesse momento por uma turbulência, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, então assim, os processos de construção do Brasil, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né, eles estão meio que parecidos com relação à questão negra, com relação à escravidão, né. Eu particularmente acho que nos Estados Unidos é um pouco mais grave, né, do que nós ainda temos muito que avançar nesse sentido, mas eu acho que nós estamos um pouco melhor quando trata-se das questões dos negros no Brasil, tá? Então eu trouxe aqui para a gente iniciar esse momento da nossa história sobre a questão do negro que está aí na imprensa atual. A história só faz sentido se ela estiver linkada, né, meus amores, com a nossa vida atual, né? Então a história, ela tem essa função, ele tem esse papel. Lembrando, meus amores, que aqui não é o que eu acho, não é o que eu penso. Quando é algo que eu penso, eu deixo em destaque, né? Lembrando que isso aqui é fruto de fontes como o livro de vocês e outras, né, que eu indico e que eu também leio e estudo, tá? Então não é a minha opinião pessoal, não é um juízo de valor, tá certo? Então a gente tem essa obrigação, né, de ter um olhar crítico sobre as questões, né? Eu sei que tem gente que diz que não houve escravidão, beleza, eu respeito, tá? Todos nós devemos respeitar a opinião, nós somos uma democracia, né? Mas desses dias eu me preparei para falar disso aqui, porque eu chorei quando eu vi as notícias e continuo muito triste com as últimas notícias sobre a questão negra no Brasil e nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para a gente iniciar esse anúncio, tá lá no G1, né, que ex-segurança negro morreu após ter o pescoço prensado pelo joelho de um policial. Né? A morte gerou protestos que se espalham pelos Estados Unidos e outras cidades do mundo, né? Aqui aconteceu ao mesmo tempo também aqui a morte de um menino no Rio de Janeiro, um menino negro, tá? A imagem é muito forte, eu não consigo ver. Eu trouxe a imagem aqui, mas eu vou mostrar muito rapidamente, tá? Então, assim, a população negra, né, segundo a Carta Capital, é um jornal aí, ele traz um dado da ONU. Ele diz que a população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. São dados brasileiros, ok? É o que alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU, meus amores. A ONU, ela tem essa função, ela é meio que um termômetro, tá? No mercado de trabalho, os pretos e pardos, eles enfrentam mais dificuldades na progressão das suas carreiras, na igualdade salarial, e eles são muito mais vulneráveis aí ao assédio, afirma o Ministério Público do Trabalho, tá? Então aqui a imagem é muito forte, é terrível, não se justifica, tá? Então vamos adiante, tá? O país, ele precisa ainda avançar nesse aspecto, nosso país, principalmente quando a gente vê uma notícia dessa, né? A escravidão foi terrível, mas algo benéfico para os descendentes, e que os negros do Brasil vivem melhor que os negros da África, tá? É uma coisa, assim, horrível. Essa é uma afirmativa que não se sustenta, não se justifica, não é? Basta a gente olhar para o processo de formação do Brasil, como ele ocorreu, como ele foi, né? Então, assim, eu trouxe algumas coisas, são aberrações, né? Em pleno século XXI, não é? A gente ainda escutar isso, né? São frases bem atuais de 2020, meus queridos, pasmem, né? Como essas, né? A macaca que deveria estar na jaula, como fui chamada em Londres, né? Foi de uma esportista e ela foi chamada de macaca. Ela se destacou aí, né? Nessas Olimpíadas, e ela foi chamada de macaca. Que coisa terrível. O saco do supermercado é branco e o do lixo é preto. Por quê? Misericórdia, meu povo, é sem palavras.
Não era para ter acabado com a escravidão. Negros desgraçados merecem chicote. Chicote aí, meus amores, não é escrito assim, mas eu coloquei porque eu queria trazer na íntegra, né? Então a gente tem essa liberdade de, na rede social, escrever assim, vocês sabem disso, né? Negros são uma raça maldita. Aquela negra gorda, filha da puta, com aquela cambada de viados. Outra. Não tenho que admirar Zumbi dos Palmares, que para mim ele era um filho aí, né, não vou nem falar, que escravizava pretos. Sobre essa questão de Zumbi dos Palmares, eu sei que vocês já estão me perguntando, professora, Zumbi de Palmares tinha escravo, tá, meus amores? É um contexto completamente diferente, tá? Não dá para se e mesmo que fosse, não se justifica um erro com o outro. Então eu deixei aqui essa fontezinha também, tá? Para vocês, se vocês tiverem interesse, clica lá para vocês estudar, ver um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, para vocês compreenderem esse contexto de Zumbi dos Palmares, tá, meus amores? Não dá tempo pra gente tratar de tudo aqui. Vamos adiante, meus amores. Então, o que é que ocorre? O Brasil, ele vivia uma escravidão, né? Foram mais 300 anos, né, de escravidão. Nós temos o quê? Acho que 150 anos de liberdade, né? Do dia em que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel. Eu trouxe aqui o jornal da época, para vocês verem. Até é interessante vocês lerem, para analisar como era que se escrevia e tal. Não, vocês dão uma pausa, ver depois, né? Foi publicado aí no Gazeta de Notícias, o Brasil Livre, no dia 13, né, de maio de 1888. Ok, meninos? Então, assim, o Brasil aboliu esse sistema escravocrático. É importante salientar, meus amores, que o Brasil aboliu também porque não se sustentava, esse sistema não se sustentava mais, tá? Era uma vergonha nacional o Brasil ainda nesse período da escravidão. Os países da Europa já haviam abolido a escravidão há décadas, tá? Tem questões econômicas e políticas aí envolvidas, tá? Então, assim, mas finalmente o escravo é livre, mas livre de quê, né? Então, nós somos o último país a abolir a escravidão, tá? O país, ele não tinha nenhum projeto político para inserir esse negro, essa mulher negra, esse homem negro, tá? Ou seja, eles não foram integrados à sociedade brasileira, muito pelo contrário. Se criou outros projetos aí, que é o chamado embranquecimento, né, que é extremamente preconceituoso. O Gilberto Freire, ele fala disso no Casa Grande Senzala, tá? Essa questão da miscigenação das raças, e outros historiadores também, tá? Então, assim, houve comemorações, foram missas, festas e comícios, não é? Mas e depois dessas festas e depois desses comícios, nada se tinha. Então, essa é a grande crítica que se faz, inclusive aos abolicionistas, né? O Brasil não tinha um projeto de ressarcimento, não tinha um projeto para integrar esses negros, para dar-lhes de fato a liberdade, tá? Foi algo assim, é algo que realmente sofre críticas, e que o que nós vemos hoje, não é? Ela é resquício desse momento da história do país, ok? Não se tinha educação, esse povo não foi formado, esse povo não teve acesso à terra onde eles trabalhavam, eles simplesmente não sabiam fazer outra coisa, eles não foram acolhidos. Ok, o que ocorreu, meus amores? O mundo do trabalho. Obviamente que você precisa se sustentar, precisa trabalhar, mas como eu vou trabalhar? Eu não tenho espaço, ninguém me contrata, não é? Então, assim, uma vez livre, esse povo, eles não tinham postos de trabalho, e eles começaram aí a peregrinar, né, atrás desse direito, atrás de ter uma vida digna, né? Então, assim, o que foi legado aos negros no Brasil após a escravidão foi postos que não foram ocupados pelos imigrantes europeus, tá? Infelizmente, eles ficaram à margem da sociedade. É como se esse povo não existisse para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, e foi se passando um projeto atrás de outro, né? Esse povo lutava aí nas lutas, nas insurreições que tiveram no Brasil, mas por fim eles ficavam sempre, ou voltava para a escravidão, ou voltava para aquele regime semi-escravidão. Nunca se teve, nenhum governo criou leis, projeto para a necessidade do negro. Eles mesmos que tiveram que se virar, nós vamos já ver, né? Então, assim,
muitos deles, eles negociavam a permanência nessas fazendas e eles viviam da mesma forma como viviam como escravo, tá? Então, muitos deles continuaram nas fazendas. Aqueles que os patrões aceitaram ainda era um favor que ele estava fazendo, né? Então, você imagine aí a autoestima, né, desse indivíduo, a forma como esse indivíduo vai lidar com a vida, com as suas questões. Então, foi algo muito complicado, né? E a gente vê o que a gente vê hoje, né? Outra parte foram para as cidades, as favelas, elas têm origem aí, as favelas do Rio de Janeiro, elas têm origem aqui, tá? Nesse período pós-abolição, ok, meus queridos, porque esses negros foram empurrados para essas cidades para trabalhar, né? Eles ficaram desempregados, realizavam aí os famosos bicos e etc, tá? Além de todo tipo de violência policial, porque assim, se eles praticassem sua cultura, a polícia batia mesmo, que era proibido, tá? Os negros lutaram por moradia, trabalho e dignidade de vida, tá? Mas como eles fizeram isso, professora? Vamos lá. Primeiramente, meus queridos, eles se organizaram, tá? Eles organizaram uma imprensa negra, por isso que tem esse nome, tá? Essa imprensa, eu trouxe aqui para vocês verem, para ver como é que era e tal, né? Essa imprensa negra, ela foi um importante veículo, foi um importante mecanismo, né, de luta dos negros, né, contra todo o racismo, tudo que eles sofriam, né, como por exemplo a falta de trabalho, né. Eles promoviam também nessa imprensa a questão da autoestima do negro, tá? Eles promoviam aí prêmios, né, contava a história de negros, de personalidades negras que conseguiram de alguma forma a ascensão social através das artes, por exemplo, não é? Eles também divulgavam aí o seu lazer, os seus bailes, a sua arte, ou seja, tudo que estava envolvido com o mundo do negro, eles divulgavam nessa imprensa. Obviamente que essa imprensa, ela sofre uma série de avanços e atrasos, porque aqui pesa sobre eles a questão financeira, né, para colocar esses jornais na rua, tá certo, meninos? Que era jornais, não era rádio, não era nada disso, tá? Era mesmo os jornais. Tá? Então, a partir do século XIX, surgiu aí a imprensa escrita, os famosos jornais, e eu trouxe aí só esses para a gente ter uma noção, que foi o 13 de maio, né, em homenagem à própria data da abolição, a Pátria e o Baluarte, tá? Sobre essa imprensa negra. E a cultura, e também nessa imprensa ela servia também para divulgar a cultura negra, né? Então, como foi que ficou a cultura afro-brasileira no pós-abolição? Porque esse povo tem e tinha cultura, eles trouxeram uma cultura que foi incorporada, muita coisa do que nós temos hoje, como por exemplo a deliciosa feijoada, da cultura afro-brasileira, entre outras tantas, né, que nós temos de influência, né, na nossa cultura, na nossa política, na nossa religião, né, que é herdada dos africanos, tá? Então nós temos de destaque, temos outros, mas eu trouxe aqui o Lima Barreto, tá? Ele foi um escritor, jornalista, cronista, aí ele foi um homem, né? A Lilia Schwartz, ela é uma historiadora que ela pesquisa o processo de escravidão no Brasil, ela é uma grande pesquisadora brasileira, sabe, assim, a gente se orgulha de ter Lilia Schwartz e tantos outros que traz à tona essas informações pra gente, esses estudos concludentes pra gente sobre esse período, não é? Então, ele foi um homem, nas palavras da Lilia, um homem contraditório e ambivalente. Mas, assim, esse contraditório e ambivalente não é de forma pejorativa, tá, pessoal? Ela disse que é porque ele era um homem que... ao mesmo tempo que ele era triste, ele produziu algo extraordinário na literatura, né? Onde nós podemos perceber as características desse momento, como se vivia os escravos brasileiros. Então, ele produziu uma verdadeira fonte, porque a literatura também é fonte, né? Então, ela disse que ele é contraditório e ambivalente nesse sentido. Ele deixou aí... Ele foi um homem que ele morreu muito jovem. Eu acho que foi até no asilo. Ele teve até pelo asilo, né? Ele sofreu muito preconceito. Professora, como a senhora sabe disso? Você não estava lá. Ele deixou um diário, além da literatura dele, quando se faz a análise da literatura dele, como o diário pessoal dele, tá, minha galerinha? Tá? Ele deixou, entre tantas coisas para nós maravilhosas, em 1911, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu confesso, eu não conheço, eu nunca li Policarpo Quaresma, tá? Ele trouxe aí Histórias e Sonhos em 1920.
E o livro dele que eu amo de paixão, é Os Brusundangas. Meus amores, leiam esse livro. Se vocês não tiverem, eu posso até mandar um PDF para vocês. É só entrar em contato comigo, vocês sabem como, tá? Os Brusundangas, ele é um livro fantástico, tá? Ele foi um livro, ele é postumamente, quer dizer, depois que ele morre, que é publicado o livro, tá? Os Brusundangas. O livro é muito atual. Gente, quando a gente tá lendo o livro, é como... ele escreveu mês passado e lançou o livro semana passada, né? Porque ele trata da emblemática da política brasileira, dos problemas políticos, sociais que o Brasil tinha naquela época já, de Lima Barreto. E, gente, pasmem, não mudou muita coisa, né? É uma política ainda imbuída de muita corrupção, de privilégio, de todo tipo de arranjos e desarranjos. Então é maravilhoso o livro Os Brusundangas, tá? Eu amo, é o meu preferido, tá? Tá aí o livro, tem várias edições, tá? Só para ilustrar mesmo. Teve uma outra coisa também que deu aí visibilidade ao negro, que foi a Frente Negra Brasileira. O que foi isso, professora? Foi em 1931, né, nasce aí em São Paulo, né, uma das maiores entidades negras do século XX. Lembrando, meus amores, essa datazinha aqui, não sei se vocês conseguem lembrar, é o período Vargas, 1930. É só para a gente saber em que contexto essa Liga Brasileira, essa frente foi criada. Então, obviamente, eles tiveram avanços e retrocessos dentro do governo Vargas. Um avanço né, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu creio que sim, que Vargas ele promoveu a cultura popular brasileira. Então, a cultura que era marginalizada, como a capoeira, o samba, que tudo isso é do escravo, do negro, né, ele colocou aí dentro da cultura brasileira, quando ele criou aí o Ministério da Cultura. Então, foi algo significativo, né, para a nossa identidade cultural. Mas, por outro lado, é nesse período que nasce aí os partidos, né, deles, eles se organizam aí para disputar eleição aí, mas eles não conseguem. Por quê, professor? Porque Vargas, ele era também ele era um homem muito contraditório, agora que ele realmente era, porque ele colocou esses partidos na ilegalidade, né? Infelizmente, eles não conseguiram se eleger, tá? A principal missão deles era integrar o povo afrodescendente à sociedade brasileira, tá certo? Ele era um órgão político e social da raça negra. Né, a frente proporcionou à população desassistida e marginalizada não só assistência social, mas um meio de organização. Eles fundaram escolas, tá certo? Uma educação para promover e combater aí o preconceito, né? Tivemos também aí em 1944 a 1968, né, o Teatro Experimental Negro, foi algo maravilhoso. Até hoje nós temos atores na Rede Globo negros por conta dessa iniciativa, tá? Essa proposta queria valorizar, né, a valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação, da arte. Surgiu em 44, como eu falei, no Rio de Janeiro, tá? Foi um projeto idealizado aí por Abdias do Nascimento, mas tinha outros nomes importantes envolvidos, tá? A dificuldade financeira, né, sempre rondou aí a questão do teatro em 61. O teatro negro, justamente com o teatro experimental do negro, justamente com o grupo, os comediantes, eles foram responsáveis por inaugurar o teatro moderno brasileiro. Olha aí o tamanho da responsa. Eu trouxe para destacar aqui a peça O Imperador Jones. Por quê? Porque aqui eles só realizaram essa peça no Teatro Paulista por conta da intervenção do Vargas. Tá? A peça não podia passar lá, né? E o Abdias, ele vai para o Vargas, e aí o Vargas manda mesmo que a peça seja um sucesso, vai para a Europa, o teatro, e etc, né? Aqui no século XX, né, dando continuidade à longa trajetória de luta, o movimento negro brasileiro se fundamentou de forma coletiva para enfrentar os preconceitos e discriminações e defender suas convicções. Aqui é um prêmio do presidente Lula aí, para a galera do movimento negro, tá? Em 1950 realizou-se aí o primeiro Congresso Negro brasileiro, né? Aí foi ganhando destaque aí até chegar aí na formação da Associação Cultural do Negro em 54 em São Paulo. Tá? O movimento negro no Brasil ele passou por diversas dificuldades, conquistas, momentos importantes, como tudo, né, na vida. E atualmente os negros eles estão mais integrados, mais fortes e mais unificados, mas como eu falei, sempre tentando buscar melhorias. Não é? Nós temos muito a vencer, não é? E eu creio que vocês, né, daqui a um tempo, nós não vamos sofrer com isso, porque vocês darão continuidade, né, a esse legado do não preconceito, né, que somos todos iguais. Né? Uma criança não nasce com ódio de uma criança preta, isso não existe, amores.
né? Vocês sabem, né? O ódio, ele é ensinado, seja de forma intencional ou não. Tá, meus amores, nós vamos concluir o nosso tema com as mulheres e os índios na nossa próxima aula, tá? A atividade está lá na agenda de vocês, linda e maravilhosa. E para encerrar, nós vamos encerrar aí com essa obra. Essa obra, ela se chama aí A Redenção de Cã, tá? Existe, eu acho, não sei se eu deixei um link aí para vocês, mas é uma obra de 1895, né? Vocês podem até ver com a professora de arte, ela é fantástica, né? Teve uma época que até médicos usaram essa obra para justificar a questão aí higienista, a miscigenação, né? Só que o autor não produziu com esse intuito, com esse sentido, né? Ele produziu com outro sentido, né? A obra é mais ou menos como se fosse a avó, né? A miscigenação mesmo, que é a avó negra, né? Agradecendo aos céus e a Deus por ter um neto, não é claro, branco. Você vê que o menino é mais branco, né? Tá aqui a filha dela que casou com uma pessoa mais branca, né? Que é aquele projeto que eu falei de embranquecimento do povo brasileiro, né? Então dizem que o autor, ele produziu muito, ele utilizou uma passagem bíblica aí para falar da obra de Cã, tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus.